Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto clássico de terror. Ele foi escrito pelo meu autor favorito, que é o Edgar Allan Poe, e eu espero profundamente que vocês gostem. Bom, vamos lá? Berenice. Desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme. Pelo vasto horizonte, como o arco-íris, suas cores são como as deixes, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Estendendo-se pelo vasto horizonte como um arco-íris. Como é que da beleza derivei eu um exemplo de feiura? Da aliança da paz, uma símile de tristeza? Mas é que, assim como na ética, o mal é uma consequência do bem, igualmente na realidade da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as agonias que existem agora têm origem nos êxtases que poderiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não o mencionarei. E, no entanto, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada uma raça de visionários, em muitos pormenores notáveis, no caráter da mansão familiar, nos afrescos do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas da sala de armas, porém, mais especialmente na galeria de pinturas antigas, no estilo da biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha, há mais que o suficiente em evidências a garantir minha assertiva. As recordações de meus primeiros anos são intimamente ligadas àquela casa e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe. Ali nasci. Mas é ocioso dizer que eu não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isto? Não discutamos o assunto. Convencido, não procuro convencer. Há, porém, uma lembrança de forma aérea, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais embora tristes. Uma lembrança que jamais será apagada. Uma reminiscência parecida a uma sombra, vaga, variável, indefinida, instável. E tão parecida a uma sombra também que me vejo na impossibilidade de livrar-me dela enquanto a luz de minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci, emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas mesmas regiões da Terra das Fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de estranhar que eu tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que eu tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, com o correr dos anos e tendo o apogeu da maturidade me encontrado ainda na mansão de meus pais, é maravilhoso que a inércia tenha tombado sobre as fontes de minha vida. É maravilhoso como total inversão se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, mas, na realidade, a própria existência em si, completa e unicamente. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos no solar paterno, mas crescemos diferentemente. Eu, de má saúde, mergulhado na minha melancolia. Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Ela, entregue aos passeios pelas encostas da colina. Eu, aos estudos no claustro. Encerrado dentro de meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela, divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras no seu caminho ou no voo saliente das horas de asas lutulentas. Berenice, invoco-lhe o nome. Berenice, e das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações ao som da invocação. Ah, bem viva dentro agora a sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Oh, deslumbrante, porém fantástica beleza, ó Silfe de entre arbustos de Arnheim, ó Naia de entre as suas fontes, e depois
Depois tudo é mistério e horror, uma história que não deveria ser contada, uma doença. Uma fatal doença soprou como um símon sobre seu corpo, e precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e de maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ah, o destruidor veio e se foi, e a vítima, onde ela estava, não a conhecia, ou não mais conhecia como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquele fatal e primeiro que ocasionou uma revolução de tão horrível espécie no ser moral e físico de minha prima, pode-se mencionar como o mais aflitivo e obstinado em sua natureza, uma espécie de epilepsia que, não raro, terminava em transe cataléptico, transe muito semelhante à morte efetiva e da afetava ela quase sempre de uma maneira assustadoramente subitânea. Entre mentes, minha própria doença, pois me fora dito que eu não poderia dar-lhe outro nome, minha própria doença aumentou e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, e a cada hora e momento crescia em vigor e por fim veio a adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Essa monomania, se devo assim chamá-la, consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito, denominadas pela ciência metafísica faculdades da atenção. É mais que provável não me entenderem, mas temo deveras que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade de atenção, com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicavam e absorviam na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Longas horas com a atenção voltada para alguma frase frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico. Ficar absorto durante a maior parte de um dia de verão na contemplação de uma sombra extravagante projetada obliquamente sobre a tapeçaria ou sobre o soalho. Perder uma noite inteira olhando a chama imóvel de uma lâmpada ou as brasas de um fogão. Sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor, repetir monotonamente alguma palavra comum até que o som, à força da repetição frequente, cessasse de representar o espírito a menor ideia, qualquer que fosse, perder toda a noção de movimento ou de existência física, em virtude de uma absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida. Tais eram os mais comuns e menos perniciosos caprichos provocados por um estado de minhas faculdades mentais. Não, de fato, absolutamente sem paralelo, mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção assim excitada por objetos em sua própria natureza triviais não deve ser confundida com aquela propensão ruminativa comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tampouco, como se poderia a princípio supor, um estado extremo ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto, geralmente não trivial, perde imperceptivelmente de vista esse objeto através de uma imensidade de deduções e sugestões dele provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repleto de voluptuosidade, descobre estar o incitamento, ou a causa primeira de suas meditações inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por força de minha visão doentia, uma importância irreal e refratada. Nenhuma ou poucas reflexões eram feitas e essas poucas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo, como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e o planeio, a causa primeira, longe de estar fora de vista, atingir aquele interesse sobrenaturalmente exagerado, que era a característica principal da doença. Em uma palavra, as faculdades da mente, mais particularmente exercitadas em mim, eram, como já disse antes, as da atenção, ao passo que no sonhador acordado são as especulativas. Naquela época, os meus livros, se não contribuíam efetivamente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e inconsequente das qualidades características da própria doença. Dessa forma,
Minha razão perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais, assemelhava ao penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Hefestião, que resistia inabalável aos ataques de violência humana e ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asfódelo. E embora um pensador desatento possa parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de Berenice fornecesse motivos para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza teve dificuldades em explicar, contudo tal não teve absolutamente nenhum motivo. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que feria e me mortificava realmente e me afetava fundamente o coração, aquela ruína total da sua vida alegre e doce. Por isso, não deixava de refletir muitas vezes e amargamente nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificações tão estranhas. Mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia de minha doença e eram as mesmas que teriam ocorrido em idênticas circunstâncias à massa ordinária dos homens. Fiel ao seu próprio caráter, minha desordem mental preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e verdadeiramente espantosa alteração de sua personalidade. De modo algum, jamais a amara durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me provinham do coração e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta ao meio-dia e no silêncio de minha biblioteca, à noite, esvoaçara ela diante dos meus olhos e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho. Não como um ser da terra, terreno, mas como abstração de tal ser. Não como coisa para se admirar, mas para analisar. Não como um objeto de amor, mas como tema da mais abstrusa, embora inconstante especulação. E agora eu estremecia na sua presença e empalidecia a sua aproximação. Embora lamentando amargamente a sua decadência e sua desolada condição, lembrei-me de que ela me amava desde há muito tempo e, num momento fatal, falhei-lhe em casamento. Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias, quando, numa tarde de inverno, de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione, sentei-me no mais recôndito gabinete da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas, erguendo a vista, divisei Berenice em pé, à minha frente. Foi a minha própria imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinzentas roupagens que lhe caíam em torno do corpo, que lhe deram aquele contorno indeciso e vacilante? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra e eu, por forma alguma, podia emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo. Uma sensação de intolerável ansiedade me oprimia. Uma curiosidade devoradora invadiu minha alma e, recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Ah, sua magreza era excessiva e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou-se afinal em seu rosto. A fronte era alta e muito pálida e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro, de azeviche, caía-lhe parcialmente sobre a testa e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de um amarelo vivo, discordando do seu caráter fantástico, da melancolia reinante em suas feições. Os olhos sem vida e sem brilho pareciam estar desprovidos de pupilas, e desviei involuntariamente a vista de sua fixidez vítrea para contemplar-lhe os lábios delgados e contraídos. Entreabriram-se, e num sorriso bem significativo, os dentes da Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Provera Deus nunca os tivesse visto, ou que, tendo-os visto, tivesse morrido. O batido de uma porta me assustou e, erguendo a vista, vi que minha prima havia abandonado o aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído. Ai de mim! E não queria sair. O espectro branco e horrível de seus dentes. Nem uma mancha se via em sua superfície, nem um matiz em seu esmalte, nenhuma falha em suas bordas que aquele breve tempo de seu sorriso não me houvesse gravado na memória. Via-os agora, mesmo mais distintamente do que os vira antes. Os dentes estavam aqui e ali por toda parte, visíveis, palpáveis, diante de mim.
compridos, estreitos e excessivamente brancos, como os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Então, desencadeou-se a plena fúria de minha monomania e em vão lutei contra sua estranha e irreversível influência. Os múltiplos objetos do mundo exterior não me despertavam outro pensamento que não fosse daqueles dentes. Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Eles, somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito, e eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos, revolvia-os em todas as suas peculiaridades, meditava em sua conformação, refletia na alteração de sua natureza, estremecia ao atribuir-lhes em imaginação faculdades de sentimento e sensação, e, mesmo quando desprovido dos lábios, capacidade de expressão moral. E assim cerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram, foram embora, e o dia raiou mais uma vez. E os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensavam em torno de mim, e eu ainda continuava sentado imóvel naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação, ainda com o fantasma dos dentes, mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar, como uma mais viva e hedionda nitidez entre as luzes e sombras mutáveis do aposento. Afinal, explodiu em meio de seus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi de pé, na antecâmara, uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice não mais vivia. Fora tomada de um ataque epilético pela manhã e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador e todos os preparativos do enterro estavam terminados. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi-me com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava a cada passo com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde, e naquele ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice. Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi. Não queria ver. Não vi moverem-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta não fora realmente feita e o eco das últimas sílabas ainda se arrastava pelo quarto. Era impossível resistir e, com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas, mas, deixando-as cair de novo, desceram elas sobre meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava a morte, mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal e imaginava que um odor deletério se exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos, mas faleciam-me as forças para mover-me, meus joelhos tremiam e me sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido, no caixão aberto. Deus do céu, seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado, ou o dedo da defunta se mexera no saudário que envolvia? Temendo o inexpressível terror, segui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual, como, se desatara. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura melancólica, os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, me fixavam ainda como uma realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar uma palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me de novo sentado na biblioteca e de novo ali estava só. Parecia-me que, havia pouco, despertara de um sonho confuso e agitado. Sabia que era então meia-noite e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas do que ocorrera durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva, ou pelo menos definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror, horror terrível porque impreciso, terror mais terrível porque ambíguo. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com sombras,
medonhas e inteligíveis recordações. Tentava decifrá-la, mas em vão, e de vez em quando, como o espírito de um som evadido, parecia me definir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa? O que era? Interrogava-me em voz alta e os ecos do aposento me respondiam. O que era? Sobre a mesa ao meu lado ardia uma lâmpada e perto dela estava uma caixinha. Não era de aspecto digno de nota e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas como viera a ter ali sobre a minha mesa e por que estremecia eu ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas e meus olhos por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro e sobre a sentença nela sublinhada. Eram as palavras singulares, porém simples, do poeta Zayat. Por que então, ao lê-las, os cabelos de minha cabeça se eriçaram até a ponta e o sangue de meu corpo se congelou nas veias? Uma leve pancada soou na porta da biblioteca. E pálido, como um habitante de um sepulcro, um criado entrou na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor e ele me falou em voz trêmula, rouca e muito baixa. O que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite, da ocorrência dos moradores da casa, de uma busca do lugar onde viera o som. E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta ao murmurar a respeito de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas ainda respirante, ainda palpitante, ainda vivo. Apontou para minhas roupas, estavam sujas de barro e de coágulos de sangue. Eu nada falava e ele pegou-me levemente na mão. Havia gravadas nelas sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado na parede que contemplei por alguns minutos. Era uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que sobre ela jazia, mas já não pude arrombá-la. E no seu temor, ela se deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tintinante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas brancas, pequenas como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho. Fim. Bom, esse conto ele está escrito, né, em uma linguagem mais... uma linguagem do século XIX, né, pessoal? Uma linguagem antiga. E eu vou explicar mais ou menos para quem não entendeu e se quiser ouvir a explicação e depois ouvir o conto de novo, né? O Egeu, que é o protagonista desse conto, ele disse que cresceu numa casa muito bonita, num solar, né? Um solar é um tipo de palácio. E que ele, desde criança, ficava perdido, fixado em algumas coisas, né? Ele chama essa doença dele de monomania. Então ele olhava um objeto e ele era capaz de ficar fixado naquele objeto por horas, né? Sem parar. E desde criança, ele era uma criança taciturna, uma criança sozinha, uma criança, né, até mal de saúde, ao contrário da prima dele, Berenice, que era muito linda, muito saudável, né, muito divertida, enfim. E eles cresceram dessa forma, só que quando eles crescem, a Berenice vai ficar doente e ele vai assumir o aspecto saudável. E a doença dele foi só se agravando com o tempo, né? Ele realmente ficava dias inteiros ou semanas até fixado em objetos, enfim. Até que um dia a Berenice doente sorriu para ele, né? Na porta ali do escritório, e ele viu os dentes dela muito brancos, contrastando com a aparência dela, que era de doente, né? E a doença da Berenice, ela era interessante porque era uma doença que fazia a pessoa parecer morta, que é a catalepsia. Então, depois daquele dia, ele ficou fixado, né, nos dentes da Berenice. E quando eles pensam que a Berenice morreu, na verdade ela não estava morta, eles vão enterrá-la, por causa da doença dela, ela parecia morta, né? E o Egeu não consegue tirar os dentes dela da cabeça. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, num lapso, né, ele vai perder a consciência, tanto que no final fala que ele perde a consciência, né? Ele perde a consciência, pega uma pá, retira ali o cadáver, né, do caixão e arranca os dentes de Berenice com esses instrumentos ali de dentista que estavam naquela caixinha. Só que, na verdade, Berenice não estava viva e todo mundo da casa acordou com os gritos da Berenice.
enquanto ele retirava cada um dos 32 dentes dela, né? 32, com ela ainda viva, né? Então o criado vai atrás dele e o encontra dessa forma. Então esse conto é uma confissão. Bom, eu espero que eu não tenha falado demais, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais explicações, né, dessa forma, falando sobre contos clássicos, eu posso explicar para vocês também. E é isso. Obrigada, deixe seu like e tchau, tchau.